Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados de Cefas Espírito Santo, esse grande concurso. E hoje nós vamos conhecer nada mais, nada menos do que o primeiro lugar para o cargo de consultor do Tesouro Estadual, Ciências Contábeis, mas este cargo é ocupado por uma mulher. É a Gabriela Cipriano, que nós temos o prazer de receber aqui, entender um pouquinho da sua trajetória, o que fez ela chegar tão longe, no primeiro lugar desse grande concurso. Gabriela, parabéns! Seja bem-vinda aqui à nossa entrevista. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. A gente quer saber qual que é o seu nome, sua idade, também a sua formação. Primeiramente, obrigada. E eu tenho 32 anos, sou de Vitória, do Espírito Santo, já morei em outros estados, e sou formada em psicologia e ciências contábeis. Bom, Gabriela, você passou em casa, né? Isso é ótimo, vai continuar aí no seu estado, Espírito Santo. Uhum. Eu queria entender em que momento começou a sua jornada em concursos públicos, o início aí dessa história. Então, eu comecei a estudar para concurso já tem bastante tempo. Logo quando eu formei em psicologia, eu tinha uns 22 anos, tinha que trabalhar, né? Eu acabei não trabalhando na área, porque fui fazendo processo seletivo e tinha que ter experiência, títulos, essas coisas. E uma opção era estudar para concurso. Eu cheguei a estudar para psicologia e para área administrativa, tanto para técnico quanto para analista. E aí eu passei no concurso do ICMBio para técnico administrativo e foi quando eu assumi. Eu fiz também concurso no Ministério Público do Espírito Santo e fiquei em 160 e fui chamada na última chamada, 4 anos depois, e resolvi mudar. Porque no ICMBio eu morava na Bahia, eu gostava muito de lá também, mas eu queria retornar. E no cargo do Ministério Público eu ia para o interior, então eu tinha um custo de vida mais baixo. Aí eu resolvi mudar também e fui. Enquanto eu estava trabalhando, eu resolvi cursar ciências contábeis para fazer concurso na área para nível superior. Em 2020, né, foi a pandemia, foi quando eu terminei a faculdade de contabilidade. Nisso eu já estava fazendo alguns concursos, mas estudando mais ou menos, né? E aí, quando eu engravidei, eu resolvi que não, agora eu tenho que estudar mais firme, que eu tenho que passar logo. E comecei a estudar para o concurso na área de contabilidade e área fiscal, que eram as áreas que eu tinha mais interesse, assim. Fiquei na trave em alguns. Teve um que eu fiz, que eu fui chamada agora, também recente, para o UFMG, para contador, mas o da Cefaz é muito melhor. E fiz da UFES, que eu fiquei em segundo lugar, fiz Câmara de Vila Velha também, fiquei em segundo, mas só com uma vaga. Então, sempre Ou seja, naquela conseguiu as expectativa. aprovações, né, ao longo do tempo. Eu queria saber em que momento você conheceu estratégia, sua estratégia já fez parte de outras aprovações dessas que você acabou de mencionar, né? Quando você conheceu a Coruja? Eu conheci estratégia quando eu resolvi fazer a faculdade de contabilidade e já me preparar para a área. Então, assim, eu comecei a ver uns vídeos no YouTube para estudar. Eu sabia que eu ia ter que saber a matéria de contabilidade toda e saber como é que se cai no concurso. Eu achei melhor fazer um curso preparatório, que direciona a gente. Eu conheci um professor no YouTube e vi que ele trabalhava no estratégia, entrei e de lá eu fui conhecendo outros professores, outros cursos e fui fazendo Ou seja, a os estratégia entrou na cursos. sua vida nesses concursos de nível mais elevado, né? Mais difíceis, como, por Isso, exemplo, uma isso, Cefaz, né? Bom, isso. Gabi, focando agora aqui na Cefaz, Espírito Santo, especificamente nesse período, queria entender como que você administrava a sua rotina. Se nesse momento você já tinha o seu bebê, você estava trabalhando, então como que você dava conta de todas essas tarefas e de estudar, né? Quantas horas líquidas por dia você conseguia, matérias, como que era a sua organização? Tirei a licença maternidade de 6 meses. Então, os primeiros meses eu não consegui estudar mesmo, porque é muito puxado a rotina de mãe.
E depois do terceiro mês, eu falei, não, agora eu vou me dedicar, vou me esforçar. E cada tempinho que eu tinha, que eu no meu dia a dia, eu parava e ia estudar mesmo. E meu filho está com 1 ano e 7 meses agora. Com 8 meses, eu coloquei ele na escola também, e meio período. Então, essas 4 horas e meia que ele estava na escola, eu ainda tive um tempo maior. Mas eu tinha outras coisas para fazer também, né? E, bom, eu estudava umas 3 horas por dia, em média, desde agosto do ano passado, que antes disso era bem pouquinho mesmo, mas como eu já também já estava me preparando, né, na época da faculdade, estava mais na zona de conforto. Sim. E aí eu corri atrás, foi puxado, estudei muito. O pensamento sempre que é algo provisório, que é muita dedicação agora, mas depois, quando a gente consegue, vai dar tudo certo, vai melhorar. Então, assim, tem que ter um pouco esse pensamento positivo, assim, para não desistir. E estudar muito mesmo. Ah, às vezes tem uma coisa para fazer, uma roupa para estender daqui a pouco, porque agora estou na vibe de estudar mesmo, vou estudar e boto outra pessoa para fazer, para ajudar e vamos embora. Distribuir as Tipo isso. tarefas, né? É, Quais eram as ferramentas de estratégia que você mais utilizava, então, dentro da sua rotina? Eram videoaulas, PDFs, você usava trilha ou o sistema de questões? Conta pra gente os materiais que você mais se identificou também. para mim, o que funciona mesmo é videoaula, que eu gosto muito de ouvir o professor falando, eu acho que fica mais leve, assim, sabe? Cada professor tem um jeito de explicar, e aí você pode pausar. Às vezes eles fazem umas piadinhas para deixar um pouco mais leve. Eu gosto mais, né? Eu conheço pessoas que gostam mais de ler, de conversar com outras pessoas. O que funciona para mim é videoaula. E os professores são muito bons, então me ajudaram bastante, assim. Foi muito bom. Claro que eu lia também o PDF e fazia questões. Questão não tem para onde correr, não, tem que fazer, né? Mas eu gostava mais das videoaulas. Eu aprendia melhor, porque eu visualizava, assim, quando o professor ia falando, eu conseguia visualizar a situação. Gabi, e como que foi aquela sua última semana que antecede o dia da prova, com tantas responsabilidades, né? Qual foi a estratégia que você adotou? Então, a última semana é uma semana que a gente fica muito tenso, porque não dá para estudar tudo. E mesmo se a gente já estudou muita coisa, tem muita coisa para revisar. Então, não sabia se eu revisava, se eu estudava coisa nova, o que, que eu ia fazer. Mas eu acho que o que eu fiz deu certo, que é focar na discursiva, focar no conhecimento específico. Foi o que eu escolhi fazer. E aí eu foquei nessas matérias de revisei algumas coisas, outras coisas. Como eu disse, eu não tenho muita organização, não. Vai mesmo que no feeling. Eu vou, não, acho que é melhor estudar isso. Claro que a cabeça fica um pouco pirada. Ai, será que eu deveria estar revisando aquilo? Mas, enfim, não tem como saber tudo, e eu acho que o foco é discursiva e específica. Assim. Você falou da discursiva, como que você se preparou? Você fazia redações semanalmente? Você chegou a treinar? Como que foi essa preparação? Então, a redação, para mim, sempre foi a pior coisa. Nossa, morria de medo, né, da redação. Mas, nesse concurso, a discursiva ela era mais voltada para o assunto específico, né? Então, não era uma redação, dissertar sobre um tema. Então, acho que é muito diferente essa preparação. Eu acho que quando é um tema da discursiva, primeiro a gente tem que conhecer a banca, saber como que a banca cobra. E a FGV eu vi que cobrava umas coisas mais objetivas mesmo, o balanço, tem que saber a matéria. Então, não era só escrever bem, não, tem que saber a matéria, porque não tem nem como enrolar. Eu acho assim que a questão do escrever
eu aprendi muito na faculdade, porque na minha faculdade eu tinha que todo período fazer matéria interdisciplinar, 10 páginas. Então, eu acho que para o concurso eu não treinei muito, não, a escrita. Mas eu fui o que que a banca cobra, que é aí você, a partir daquilo, estudei a matéria Se e, atentou nossa, mas nisso. é a pior para mim. Eu não estudei também porque eu não gosto muito, então eu fico com, né, quando é redação mais teórica, assim, né, eu não gosto muito não, mas fui bem, então tá bom. Você esperava o primeiro lugar? Você foi muito bem. Não esperava. Não esperava agora também, então, assim, foi uma surpresa muito boa, mas também, assim, me dediquei bastante, estudei muito, era um dos concursos que eu queria mesmo, então, assim, me dediquei muito, fiquei surpresa, assim, não esperava não. Eu imagino a felicidade. Gabi, como que você classifica uma estratégia na sua trajetória? Você acha que foi um agente facilitador para você ter essa conquista numa velocidade de tempo maior? Como que você avalia a estratégia? Foi crucial, porque é um facilitador, é um orientador e professores muito bons, assim. Então, a gente precisa disso, porque você pegar uma lei, pegar um material para estudar sozinho, eu acho um pouco inviável. A qualidade das aulas, do material escrito também, a organização também, poder escolher se você quer o curso completo ou você quer só aquelas matérias. Também tem o passe estratégico, que eu usei. Na verdade, eu comprei o passe estratégico para o concurso da Cefaz para auditor. E aí eu peguei algumas matérias ali que eu pude revisar, que tem matérias que a gente já estudou, mas tem que revisar, e aí não vai estudar tudo de novo, né? Então, eu acho que foi crucial, assim, né? Tirando no meu dia a dia, eu estava ali todo dia ali com o professor, então Focada, foi. né? É, Se você pudesse dar uma dica de ouro, então, para quem está nos assistindo, algo que você considera que foi essencial na sua trajetória, qual seria? você ter um curso preparatório é muito bom. É o que eu estava falando, né? Você pegar para estudar sozinho, você vai ler uma lei, não vai entender nada, é muito confuso. E o professor orienta, o professor diz onde são as pegadinhas da prova, fala o que cai mais, o que não cai. Então, assim, os PDFs também falam, para quem gosta de leitura, né? Também são muito bons para quem prefere. E eu acho tem que entender o que funciona para ela, né? Porque às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Conhecer a banca do concurso que está fazendo, fazer concurso é importante também, porque é muito cansativo a prova às vezes, então isso é um treinamento. E deixa eu ver o que mais. Estudar muito, gente, estudar, porque se não estudar, não passa. Quer dizer, tem gente que passa, né? Tem gente que pode ser que passe, mas Na dúvida, dedicação, ai, é tantas coisas, assim. na dúvida estude, né? É. E se começar a pirar também, pode dar uma relaxada, também não precisa, né? Dar uma pausa, parar um pouco, curtir outras coisas, para depois voltar com um gás maior. E não pirar, assim, se não passar, porque é super normal. A maioria dos concursos que eu fiz, eu não passei, inclusive. Então, é continuar, é uma jornada mesmo. E acho que Tem é isso. muitos nãos antes do sim. Exatamente. Gabriela, foi um prazer conversar com você, tendo um pouquinho da sua história. Nós conversamos com a Gabriela Cipriano, primeiro lugar para o cargo de consultor do Tesouro Estadual, contabilidade, a área dela, na cidade dela, né? Capixaba, que vai Nossa, continuar sendo. maravilhoso. Melhor que isso, só dois disso. É, Muito bom. Gabriela, muito obrigada. obrigada a você, obrigada pela estratégia. E é isso. E é isso. Para você que nos acompanhou também, obrigada pela companhia, pela audiência e até mais.